Muito bem. Nós, nessa aula, vamos continuar o estudo do título crédito tributário na parte da Constituição do Crédito, dos artigos 139 até o 146. Estávamos no artigo 144, verificando que, como regra geral, aplicar-se-á ao lançamento a legislação vigente na época do fato gerador, ainda que posteriormente modificada ou revogada. Mas vimos as exceções do parágrafo 1º do artigo 144, determinando que aquela legislação instrumental, apenas que facilita a arrecadação ou a fiscalização, criando novos critérios de apuração ou processo de fiscalização, ampliando os poderes de investigação das autoridades ou atribuindo ao crédito maiores garantias ou privilégios, podem ser atribuídas, exceto, nesse último caso, podem ser utilizadas, exceto, nesse último caso, se atribuir responsabilidade a terceiros. Então, essa nova legislação instrumental, embora não existisse no fato gerador, por estar facilitando a fiscalização e arrecadação, ela poderá ser utilizada, exceto se atribuir responsabilidade a terceiros. E chamei a atenção no final da aula para um detalhe muito importante. Hoje, em decisão importantíssima, publicada em fevereiro desse ano de 2011, não pode mais haver quebra de sigilo bancário por determinação da autoridade da Fazenda Pública, da autoridade administrativa, como previa o artigo 6º da Lei Complementar 105, de 2001, não há mais essa possibilidade, somente cabendo quebra do sigilo bancário por determinação judicial. Legal? Essa é uma nova legislação que estava facilitando a arrecadação e a fiscalização, mas que agora não vai mais poder ser aplicada. Muito bem. Mas temos mais uma exceção, que é o parágrafo 2º do artigo 144. O parágrafo 2º, antes de olharmos, ele trata de impostos lançados por período certo de tempo. É o caso do IPTU, que você paga por um ano, é o caso do ITR, que você paga por um ano, é o caso do IPVA, que você paga por um ano. Impostos lançados por período certo de tempo. Deixa eu fazer uma colocação antes de nós olharmos o dispositivo para facilitar o entendimento dele. As leis que criam esses impostos lançados por período certo de tempo, elas podem determinar a data na qual se considera ocorrido o fato gerador. Podem determinar. Certo? Não é obrigatório. Então, por exemplo, uma lei do município X determina que o fato gerador do IPTU considera-se ocorrido no dia 20 de fevereiro, sei lá, 1º de janeiro, 30 de março, seja lá quando for. Outra não. O fato gerador do IPTU é lançado por período certo de tempo, durante um ano, e não há uma data na qual se considera ocorrido o fato gerador. Muito bem. Vamos imaginar que durante um ano estiveram em vigor duas legislações com relação ao IPVA. Ambas estão em vigor no momento da ocorrência do fato gerador, porque o fato gerador é contínuo, é durante um ano, lançado por período certo de tempo. Então, ambas estiveram em vigor na época do fato gerador. Isso faz com que o legislador possa determinar que seja aplicada uma ou outra, porque, de acordo com o artigo 144, aplica-se ao lançamento a legislação vigente na data da ocorrência do fato gerador. No entanto, na hipótese do legislador que instituiu o tributo estabelecer uma data na qual se considera ocorrido o fato gerador, terá que ser aplicada esta legislação dessa época. Embora a outra também estivesse em vigor durante o fato gerador, porque é lançado por período certo de tempo. Mas como a lei traz a data na qual se considera ocorrido o fato gerador, eu tenho que aplicar a legislação daquela data. Então é também uma exceção, porque a legislação que não estava em vigor naquela data, né, ela poderia ser aplicada perfeitamente. Né, se a legislação A e a legislação B, durante um fato gerador, lançado por período certo de tempo, né, se o fato gerador considera-se ocorrido durante a vigência da legislação B, não poderá ser aplicada a legislação A, embora ela esteja em vigor na época do fato gerador. Eu vou ter que aplicar aquela legislação da época na qual o legislador considerou ocorrido o fato gerador. Embora, insisto, a outra também estivesse em vigor durante o fato gerador, que é lançado por período certo de tempo, fato gerador contínuo ou continuado. Ok? Então vamos lá, parágrafo 2º do artigo 144.
O disposto desse artigo, ou seja, a regra de que aplica-se ao lançamento a legislação vigente na época da ocorrência do fato gerador, o que permitiria que fosse aplicada uma das duas legislações que estiverem em vigor durante o ano, no caso do IPTU, que eu dei o exemplo, não se aplica aos impostos lançados por período certo de tempo, desde que a respectiva lei fixe expressamente a data em que o fato gerador considera ser ocorrido, porque, neste caso, terá que ser aplicada a legislação da época em que se considera ocorrido o fato gerador, embora a outra legislação estivesse em vigor durante o fato gerador, que é contínuo ou continuado, nós já estudamos, ou seja, ocorre durante um período de um ano. Então, este é o parágrafo 2º do nosso artigo 144 do CTN. Muito bem, moçada. Então, já vimos a questão do artigo 144, muito importante, qual a legislação a ser aplicada na data do lançamento. E agora, será que esse lançamento pode ser modificado depois de notificado o sujeito passivo? Isso é o que nós vamos ver agora. Muito importante, botem uma caveirinha no artigo 145 do CTN. O artigo 145 do CTN traz as 3 hipóteses de modificação de um lançamento regularmente notificado ao sujeito passivo. Muito importante, vamos explicar cada uma delas. Vamos lá. Mas primeiro vamos conhecê-las. Artigo 145 do CTN. O lançamento regularmente notificado ao sujeito passivo só pode ser alterado em virtude de, primeiro, impugnação do sujeito passivo. O sujeito passivo não concordou com a cobrança, entrou com a impugnação, nós vamos ver que isso pode modificar o lançamento. Segunda hipótese, recurso de ofício, que é um recurso obrigatório por parte da autoridade de primeira instância que decidir contra os cofres públicos, dependendo do processo administrativo de cada ente da federação. Ela terá que recorrer ou não, dependendo do processo administrativo, quando decidir contra a Fazenda Pública, em primeira instância. E, no inciso 3º, iniciativa de ofício da autoridade administrativa, ao verificar alguma irregularidade, ela vai tomar a iniciativa de modificar o lançamento. Então, 3 possibilidades: impugnação do sujeito passivo, recurso de ofício e iniciativa de ofício. Voltando a imagem para mim. Então, estas são as 3 possibilidades de modificação de um lançamento regularmente notificado ao sujeito passivo. Maravilha. Então, vamos ver num quadro como é que isso funciona. A impugnação do sujeito passivo, ela vai ser julgada pela primeira instância administrativa. Do julgamento dessa primeira instância, pode sair uma decisão favorável ao sujeito passivo e outra desfavorável, mas não nos interessa agora. Dessa decisão favorável ao sujeito passivo, nós temos 2 possibilidades. Primeiro, a modificação do lançamento. O lançamento foi modificado pela impugnação do sujeito passivo. E a outra possibilidade é o recurso de ofício. Isso vai depender do processo administrativo de cada ente da federação. Por exemplo, na esfera federal, só se o crédito for superior a R$500 mil é que cabe recurso de ofício para a segunda instância. Caso contrário, está modificado o lançamento. Se for dispensar o pagamento de um crédito tributário no valor de 100 mil, por exemplo, a decisão favorável ao sujeito passivo de primeira instância modificou o lançamento e o artigo 145, inciso 1º, é que determina isso. Portanto, não há necessidade do recurso de ofício. Está modificada, o lançamento está modificado pela impugnação do sujeito passivo. Mas nas hipóteses em que cabe recurso de ofício, e volto a insistir, isso depende do processo administrativo de cada ente da federação, esse recurso de ofício vai para julgamento em segunda instância administrativa. E se a decisão for favorável ao sujeito passivo, ocorre a modificação do lançamento em função do recurso de ofício. A autoridade administrativa está
portanto, decidindo o recurso de ofício favoravelmente ao sujeito passivo, está modificando o lançamento. E a última hipótese é quando a autoridade verifica o erro e ela própria toma a iniciativa de corrigir. A iniciativa de ofício da autoridade prevista no artigo 145, inciso 3º do CTN. Voltando a imagem para mim, então, minha gente, muito cuidado, que essas são as únicas 3 hipóteses de modificação do lançamento. Nós vimos numa letra maior, mas agora vamos ver um quadro com elas, né, mais menor agora, mas você já tem, mesmo não enxergando exatamente ou muito bem a letra, você já tem a noção do que nós estamos tratando. Então vamos lá, porque esse quadro dá uma visão geral melhor. Vamos lá. Foi feito o lançamento, o sujeito passivo impugnou, Borbinha lá impugnou, foi para julgamento em primeira instância, saiu uma decisão desfavorável ao sujeito passivo, não nos interessa aqui a sequência. Se a decisão for favorável ao sujeito passivo, está modificado o lançamento pelo artigo 145, inciso 1º, salvo se couber recurso de ofício, que depende do processo administrativo de cada ente da federação. Esse recurso de ofício vai para a segunda instância e, caso saia uma decisão favorável ao sujeito passivo, está modificado o lançamento pelo recurso de ofício, que está no artigo 145, inciso 2º do Código Tributário Nacional. E, finalmente, pode ser que a própria autoridade administrativa, verificando o erro, trate de modificá-lo nos termos do artigo 149 do CTN. Muito bem. Então, voltando para mim, é o quadrinho que nos traz as 3 hipóteses de modificação de um lançamento. Só um detalhezinho, é lógico, para que a gente firme bem isso. Vamos lá, voltar para o quadro. É lógico que a impugnação do sujeito passivo e recurso de ofício ocorre na prática quando o erro é prejudicial ao sujeito passivo. Ele que vai recorrer, impugnar e recorrer. Mas a iniciativa de ofício ocorre na prática quando o erro é prejudicial à fazenda pública. Está lá no artigo 149, quando houver omissão, má informação, bababá, nós vamos estudar o artigo, a autoridade tem que tomar a iniciativa de modificar o lançamento. Ok? Voltando para mim, mas nós temos que ver alguns aspectos ainda importantes, principalmente uma só jurisprudência com relação ao tema. Vamos lá. De acordo com o STJ, o comando estatuído no artigo 145 do CTN assevera que a regra para os efeitos da obrigação tributária é a da regular notificação do contribuinte. Porque o artigo 145, gente, fazendo um parênteses aqui, determina que o lançamento regularmente notificado ao sujeito passivo só pode ser alterado em virtude de. Então, tem que haver notificação do lançamento ao sujeito passivo. É, portanto, imprescindível a notificação regular ao contribuinte do imposto devido. Ok? A necessidade, é lógico, de notificar o sujeito passivo de que ele deve para que ele possa definitivamente impugnar o lançamento. Ok? Voltando a imagem para mim. Então, minha gente, este é um aspecto muito importante, mas muito importante, das modificações do lançamento. São somente essas 3 hipóteses. E observe que a notificação, embora não esteja elencada lá no artigo 142 como uma das hipóteses uma das etapas necessárias do lançamento, o STJ exige que haja notificação, para que ele possa ter o direito de impugnar dentro do prazo estabelecido, etc. Ok? Então, 3 possibilidades: impugnação do sujeito passivo, recurso de ofício nos casos em que couber e iniciativa de ofício da autoridade administrativa. Certo? Na próxima aula, continuamos ainda a questão da constituição do crédito tributário, estudando lá o artigo 146 do CTN. Até lá.